António Sala, antes de mais, muito obrigada por esta disponibilidade para estar a conversa comigo aqui na Camões TV, para todos os telespectadores portugueses que vivem no Canadá e que com certeza que o conhecem, quanto mais não seja através da música, mas muitos, se calhar até ainda dos tempos em que viviam em Portugal e que o acompanhavam através da televisão e da rádio. Bom, o António Sala nasceu para a rádio de uma forma um pouco enviesada, se podemos assim dizer, porque na realidade o seu sonho era ser ator. E a aproximação à rádio fez-se através do teatro radiofónico, não é? Foi. Antes de mais, permita-me que saúde, com muita amizade, todos os compatriotas e os seus descendentes que nos estão a acompanhar e que estão a ouvir e ver esta entrevista. O Canadá é um país maravilhoso, vocês escolheram um país maravilhoso para trabalhar, para estar, para continuar ou para episodicamente estar. E isso é fantástico. Já tive a oportunidade em Toronto, por exemplo, num grande espetáculo com o José Cid, aqui há uns anos atrás, largos anos, de ter atuado para esta comunidade e gostei muito, fica com muito boas recordações. Para todos, um grande abraço. Eu acho que disse bem, alguns lembrar-se-ão dos tempos da música, de grupos como a Maranata ou de participações minhas em festivais, como intérprete, como autor, até como apresentador de festivais da RTP, outros de programas que assistiam, e muitos também, se calhar, da rádio, do Despertar, o programa da manhã que eu fazia. Quer inicialmente, e não se chamava Despertar, chamava-se Programa da Manhã, que era da Antena 1, da RTP, e mais tarde, sim, na Renascença, o Despertar com a Olga e com toda uma grande equipa. Mas o meu sonho era o teatro, era ser ator. Eu sempre gostei de teatro, gostei de declamar, gostava muito de comédia. Achava... E foi fazer um curso de teatro radiofónico? Fiz teatro amador e depois participei num concurso. Num concurso para teatro radiofónico. E teve uma grande senhora da rádio, chamada Maria Leonor, uma grande doutora, que lhe disse, tu para isto, esquece lá isto, não é? Rapaz, ó miúdo, ela já, ó menino, tu não tens jeito nenhum para isto. Eu fiquei super desiludido, porque eu queria era ser ator, mas ela depois a seguir disse uma coisa que foi muito curiosa, que foi, tu não tens grande jeito para o teatro, e não tenho, mas uma coisa é o que nós queremos ser, outra coisa é aquilo que nós podemos ser. Mas apontou-me para os caminhos da locução e disse que se eu estudasse poderia vir a ser um bom profissional de rádio e de comunicação. Nessa era, na era em que estamos a falar da antiga emissora nacional, enfim, a rádio era muito distinta da rádio que depois veio a ser feita por si e por tantos outros. E era ainda muito teatralizada também. A própria locução era muito teatro, não é? Não se esqueça de uma coisa, a grande maioria dos nomes que estavam em rádio a fazer rádio e que depois apareceram na televisão tinham sido atores. Exatamente. Casos concretos, Corrado Ribeiro, Igrejas Queiro, a própria Itelvina Lopes de Almeida tinha feito também teatralização. Havia uma série de nomes que vinham do teatro. E o teatro, então, era um bocado diferente do que é hoje. Hoje é a arte de ser natural. Na altura era a arte da representatividade. Da representação. Aí uma certa, tanto que o termo teatralidade era mesmo isso. Exatamente. E, de facto, numa fase inicial, havia, se calhar, a noção, e o António também teve essa aproximação, digamos, à locução de uma certa distância, até que houve um homem do teatro, mas também um grande homem da comunicação e da rádio, chamado Igrejas Queiro, que lhe disse, digamos, algo que para mim é também basilar, que é ser igual a ti próprio. Pois, eu acho muito giro porque o Igrejas Queiro, grande ator e grande homem da rádio, um grande senhor e da apresentação de espetáculos, ele era muito teatral na sua própria maneira de falar. Que ele também fez. Sim, a televisão também. Mas ele disse uma coisa muito engraçada, que eu posso traduzir aqui em 20 segundos. Tu, como companhia, num almoço, e a falar naturalmente com as pessoas, você, aliás, tratava por você, ele era um cavalheiro, você é atraente e é uma boa companhia. Em rádio é um chato.
E porquê? Porque a rádio está a mudar, dizia ele. A rádio quer mais proximidade e quer que vocês falem da mesma maneira natural como falam com os vossos amigos. De maneira que eu ainda vinha de uma escola muito do olá, olá, ouvintes. Senhor ouvinte, senhor bom ouvinte, dia. o rádio ouvinte e tal. E depois consciencializando que não, que realmente o que eu podia dizer e falar com as pessoas era dizer olá amigos, bom dia, como digo, quando consigo. E depois entra numa era, e o António Sala foi marcante para a rádio, exatamente por causa disso, foi a mudança tecnológica. Todos nós sabemos que a evolução que houve na área da tecnologia, mas a mudança da comunicação, da forma de falar em rádio, passou muito por pessoas como o António Sala e outros radialistas dos anos 80, em que passaram a falar com afeto, não é? Ao ouvido das pessoas. Foi por aí a mudança. Olha, eu acho que a mudança começa em pequenos pormenores. Por exemplo, a rádio, antes de ser tão próxima com o ouvinte, se nós estivéssemos a fazer um programa e nos caísse um disco ao chão, houvesse um barulho, nós tentávamos disfarçar. O ouvinte ouvia, o ruído, brum, caiu qualquer coisa, mas nós ficávamos impávidos e serenos e continuávamos. A rádio que eu começo a fazer, e segundo o conselho é que eu achei, eu dizia, ei, quem baixou um disco, desculpa lá, vou continuar. E isto parece que não, mas cria toda a diferença, quer dizer, estamos a conversar com a pessoa. Exato. Não é? Antigamente havia muita ideia do disfarçar, estava-se a representar a rádio para as pessoas. Era a vida transportada para a rádio, não é? Claro, tal qual ela é. Não é? Tal e qual. Essa era dos anos 80 foi de facto fascinante no mundo da rádio. Foi uma época de mudança, mas muito ativa. Mudança. Nós temos estado aqui a falar muito da rádio, é natural, porque estamos num sítio que nos transporta. E lindíssimo, cheio de coisas lindas. Um sítio maravilhoso, que nos transporta para este ambiente. E porque é um meio que, e eu permita-me que diga que é um meio que ambos vivemos intensamente e partilhamos, inclusivamente até no mesmo horário, não é? É verdade. Em horários, em canais diferentes. Na atual Antena 1. Na Antena 1. E eu na Estava o António Sala na Antena Lisboa, 1 e eu no Porto, na equipa do Júlio Montenegro, exatamente, a fazer o programa da manhã. Mas isto para dizer que temos falado muito de rádio, mas o António Sala sempre foi, mesmo quando teve toda a visibilidade com o programa Despertar, sempre foi uma figura muito conhecida também pela televisão, por tudo o que foi feito na televisão. Como é que conciliou ao longo da sua vida essas duas faces, que são distintas, eu sei disso, não é? De trabalhar em rádio e em televisão. São meios completamente diferentes. São diferentes e a comunicação é completamente diferente. Eu gosto mais da rádio que da televisão. Somos Embora dois. percebo que a televisão é um meio fortíssimo, é uma coisa impressionante. Eu costumo dizer uma coisa que às vezes não é bem entendida. A televisão deu a conhecer a minha cara. As pessoas conhecem pela televisão, fisicamente. Se eu for na rua e se houver pessoas que em televisão me viram, a da televisão. A televisão vendeu a minha cara. A rádio vendeu a minha alma, que é uma coisa completamente diferente. Eu sou igual hoje, que estou em perda, ou que estou com um problema terrível, não sei o quê, a que estava ontem quando era tudo normal e estava tudo bem. Não, eu devo tentar ser o mais possível igual, mas as pessoas podem perfeitamente ter conhecimento e eu posso dar conhecimento de que isso está a acontecer, até para as pessoas perceberem muito melhor tudo que eu possa fazer ou dizer, sem deixar de ser o profissional, tendo de passar uma mensagem. Vamos lá ver. Na informação eu penso que isto é muito difícil e não pode acontecer, não é? Mas por isso é que eu não fiz informação e sempre fui um homem da área daquilo que se chama os recreativos. O entretenimento ou recreativos. O entretenimento permite essas coisas. O entretenimento permitiu que a televisão, no último programa que eu fiz, que foi um programa da TVI, em que eu fazia de jurado, eu tive a notícia num dia que no dia a seguir ia ser internado que tinha um cancro. E eu, até para evitar especulações, fiz o programa e tudo. Quando cheguei ao fim, eu olhei olhos nos olhos e disse: eu peço desculpa, vou fazer uma coisa, mas é pessoal. Durante 3 semanas eu não vou estar aqui. Tenho um problema muito grave, espero que solucionado, não sei o quê. Isto, se calhar, há 30 anos era impensável fazer isso. Pois foram homens como o António Sala e até
perdoe-me, mas o Júlio Montenegro e outros... Claro que sim, que ajudaram exatamente... Que ajudaram a que pudesse ser... Que o paradigma fosse alterado. Não é? Que isso fosse tudo alterado. Mas levou a conversa para uma área que eu ia abordar, que tem a ver exatamente com as doenças e o facto de, infelizmente, o António ter sido já confrontado mais de uma vez com doenças gravíssimas e que tem superado, que é uma coisa extraordinária. Extraordinária porque a medicina ajuda, mas também o eu, não é? A cabeça também tem o seu contributo, não? Nessa... Eu quero acreditar que sim. Vamos lá ver, eu sou voluntário no IPO há quase 22 anos. E a minha experiência como voluntário diz-me que duas pessoas com o mesmo problema, na mesma idade, com o mesmo tipo de diagnóstico e depois com o mesmo tipo de tentativa de recuperação, se uma é positiva e se outra, e é aquele género de pessoa que não baixa os braços e acredita, eu, apesar disto ser muito difícil, vou conseguir e consegue fazer isso é extraordinário. Se há pessoas que não, porque baixam os braços, aquilo que nós habitualmente dizemos, ele desistiu, a pessoa desistiu. Isso é terrível. Eu não sou de desistir, embora reconheça que às vezes não é fácil, mas não sou de desistir. Eu tenho tido sorte, pronto, os astros e Deus têm estado alinhado com as coisas, tenho descoberto tudo mais ou menos a tempo, as coisas têm corrido relativamente bem e mudei a minha filosofia de vida. Quero manter a mesma alegria, os mesmos prazeres, as mesmas coisas. Mas relativizou, passou a relativizar muito mais tudo... Tudo não que diz respeito à saúde, mas tudo que diz respeito ao resto. Ao resto, sim. Ao resto, sim. As coisas que valorizava antes não terem a mesma importância. Eu dou por mim a dizer assim, tu eras tão estúpido, o que tu te enervavas, o que tu te chateaste com coisas que eu agora olho e digo assim, isto não vale nada. Pois. Não vale nada, quer dizer. Quando eu saio do IPO, e às vezes chego a casa, a minha mulher, às vezes está aborrecida, porque passou-se isto, porque caiu não sei o quê e partiu-se não sei o que mais, ou porque o dia não lhe correu muito bem, mas conta lá. Porque eu digo, filho, isto não é nada, isto são ninharias. Ninharias, achas que sim? São. De onde eu vim agora, que vi um menino assim neste estado, que vi não sei o quê. Isso é que vai, isso é que conta. Temos de relativizar as coisas, o que é importante. Quando começou a fazer esse voluntariado... Nunca tinha tido problema nenhum oncológico, nem nada. Pois, eu sei que não, mas há cá pessoas que pensam, pelo facto de eu ter tido problemas oncológicos, fui para o voluntariado. Não, foi exatamente... seria também absolutamente e acontece natural. à maior parte das pessoas e eu acho fantástico. Mas o facto de ter ido para lá foi através de um amigo, não é? Uma amiga minha, que me levou quase que obrigado, só faltou pegar-me pelos colarinhos. Porque dizia, eu não consigo, não é? Mas eu tenho aquilo que eu acho que, desculpem, mas 90% das pessoas pensam, que é, eu não tenho coragem, ninguém gosta de hospitais, eu era daqueles que passavam à porta do hospital, muito menos de uma criança doente, não é? Ver uma criança doente. É uma coisa que choca muito e tal, portanto eu dizia não. Mas percebi que é uma cobardia grande, é uma cobardia. Porque vamos lá ver, se for uma pessoa da nossa família, se for a nossa mulher, o nosso filho, alguém próximo que amamos, se estiver numa situação destas, nós vamos. E nem estamos a dizer que é um sacrifício, vamos. Vamos porquê? Porque aquela pessoa que nós amamos precisa de nós, precisa da nossa presença, precisa do nosso estímulo, precisa que nós estejamos ali. Pronto, agora é fazer esse mesmo exercício com pessoas que não conhecemos, que não sabemos quem são, mas que precisam, porque nem imagina as pessoas que estão hospitalizadas. Há aqueles que têm todos os dias a visita dos familiares e dos amigos, mas há ali pessoas que não têm visita de nada nem de ninguém. Algumas até porque já não têm família, no caso os mais velhos. E outros porque vêm dos palocos, e outros porque vêm, exatamente. E até crianças que ficam ali abandonadas praticamente. Até pessoas de idade que estão numa fase já muito complicada e que as famílias ausentam-se. Continua a ir, então, Continuo, fazer o seu semanalmente, todas as semanas? Sim, só se não posso todo, mas sempre. Isso, no momento depois em que ficou doente pela primeira vez, acabou por o ajudar ou nem por isso? Porque vai vendo muita gente que desaparece, não é? Que não consegue vencer. Mas ajudou muito. E pensei, a primeira vez que eu fui, depois já de recuperado, custou-me um bocado. Mas as pessoas, como o caso se tinha tornado muito público e tinha tido muita exposição,
Uma coisa que eu achei impressionante... Está a falar do caso do que lhe tirou a audição do ouvido direito. Não, já estou a falar de um cancro que tive no rim. No rim, sim. Também. E então, as pessoas, eu achei muito interessante que as pessoas olhavam para mim e diziam: então, mas o senhor está com um bom aspecto, o senhor está a recuperar bem, está bem, eu estou. E percebi que para eles eu era um exemplo vivo. Ou seja, não é aquele indivíduo que nunca passou por uma situação daquelas e que lhe diz: não, vá, força, você vai vencer. Não, é um indivíduo que estava a passar por ele. E tanto eles diziam: também fiz. E senti. E depois, olha, ao fim de uns meses comecei, não sei o quê, e foi fantástico. Quer dizer, pois, a experiência. As pessoas olham para mim como um exemplo. Vamos só voltar um bocadinho atrás à rádio para falar do último dia, do dia em que desligou o microfone. E disse a si próprio que, aliás, até o anunciou que seria mesmo o final. É uma decisão semelhante, se calhar, ao momento em que um grande jogador de futebol pôs às chuteiras e diz que já não sou mais... Esse fica mais prejudicado que eu, porque perde muito dinheiro. Mas, António, foi um dia difícil. Foi, mas tinha de ser, sabe? E porquê que tinha que ser? Diga-me lá, porquê que nós temos esta ideia, nós em Portugal, de que as pessoas mais velhas têm que se afastar dos meios de comunicação? Você acabou de dizer tudo. Cá em Portugal, no Canadá... Na América, estamos a falar de um dos países da América. No Canadá, há espaço, há palco, há rádio e há televisão para os séniores. Um grande artista canadiano que teve êxito vai continuar a cantar até a voz lhe doer. Exato. E vai ser respeitado. Portugal tem uma mentalidade um bocadinho diferente. E eu vejo e sempre vi como é que tratam aqueles que querem trabalhar até ao fim. E que dizem: já não se arrasta, já não tem voz, já não sei o quê. Nem a Amália escapou a isso. Pois. E eu disse: se financeiramente, se economicamente eu puder evitar esse tipo de situação e dizerem ainda dura este tipo, eu vou fazer isto. E graças a Deus consegui. Se eu não tivesse possibilidade, para sobreviver, ter de continuar a trabalhar, não foi o caso, graças a Deus. Não sou rico, mas tenho uma vida equilibrada, tenho uma reforma que ainda é capaz de dar durante uns tempos e pronto, e ordenei a minha vida de forma a poder fazer isso. Porque não queria de todo, porque Portugal acho que é um país um bocadinho ingrato com os seus artistas mais velhos. Aí acho que precisamos de reciclar ainda. Os portugueses que estão no estrangeiro e que estão noutros países têm visto uma mentalidade diferente, porque aprenderam que nesses países respeita-se muito o antigo cantor, o antigo locutor, a antiga locutora. Repara um princípio, em televisão, no Canadá, em qualquer país do Norte da América, seja os Estados Unidos, seja o Canadá, os grandes apresentadores de pivôs e as grandes apresentadoras de pivôs, elas não são meninas de 25 nem 30 anos. Têm cabelos brancos, a maior parte delas. E não têm as medidas certas como não precisam ter as medidas certas, porque eles não estão ali, quer dizer... E nós cá em Portugal temos agora o culto do manequim, não é? Bom, voltando à vida e àquilo que dá sentido à vida, a família, por exemplo, é uma das vertentes. E eu sei que para si é basilar. A sua esposa, Elizabeth, o seu filho. Miguel. E sei que esse núcleo familiar foi fundamental ao longo de toda a sua carreira. E eu penso se, de certa maneira, com essa fortaleza que é a sua família, acabou por compensar o facto de ter tido uma infância, enfim, atípica nessa área, de não ter tido o seu pai presente. Não, eu hoje digo isto, não quero parecer imodesto, mas eu acho que sou um bom pai. Pelo menos tenho tentado ser e luto por ser um bom pai. Talvez porque tive a ausência do meu pai durante quase toda a minha vida. E, portanto, tenho tido esse grande cuidado. Na minha família houve situações complicadas anteriormente, não na minha família, núcleo forte, mas no passado, e de familiares. Pessoas da aldeia muito simples, mas que hoje chamariam a isso violência doméstica, mas de homens que, de alguma maneira, lidavam mal e eu assistia em criança a maltratarem tias minhas, os próprios maridos e tudo. E eram coisas que me chocavam e eu dizia a mim próprio, bom,
você não quer ser. Se é para ser isto, então nem caso. Pois. Penso que isso tem uma certa influência. Sou o tipo de pessoa, vamos lá ver, também há um perigo, costuma-se dizer que o filho de um alcoólico normalmente alcoólico é. Não acredito muito nisto, depende do sítio e da sociedade em que ele está integrado. Mas se ele tiver apoio e se ele tiver uma boa estrutura mental e for bem acompanhado e bem aconselhado, ele vai querer ser tudo menos o que o pai foi. Normalmente isso deixa marcas muito negativas. E, portanto, eu sempre fui um lutador nesse sentido. Sabe que, se me perguntar, então um casal perfeito? Não, de todo. Então, e não tem problemas com isso? Claro que temos. E temos, casados há 40 e tal anos, quer dizer, não devemos ter problemas. Já montanhas de pedregulhos de problemas que temos tido na nossa vida. Mas tem conseguido afastar os pedregulhos e continuar o caminho, não é? Pertence a uma geração que quer, quando tem um problema, se agora tiver um problema consigo, vamos tentar perceber porque é que ele existiu e tentar resolvê-lo. E o que eu acho que hoje em dia é que as pessoas partem de ânimo leve logo para... Eu nasci para ser feliz, eu só quero é ser feliz. Isto de chatices não quero. Outro vetor fulcral para si é a sua crença religiosa, a sua dedicação a Deus, essa figura. E um dia disse que, olhando para os que não são crentes, acha que o António acaba por ser mais feliz, ter mais sorte, ter a felicidade de acreditar. O ramo, a área da espiritualidade é uma coisa muito complicada. É uma coisa muito complexa e muito controversa. Eu, aos 4, 5 anos, para mim, Deus era um tipo que estava lá em cima, que tinha barbas e não sei o quê. Hoje, se perguntar o que é Deus, acredito, Deus, ou seja o que for, é o espaço infinito, é o amor, é o tudo, é aquilo que eu não entendo. É a força motriz que faz girar, não é este planeta, nem nós que estamos aqui, é todo este universo que para nós é impensável, é tão esmagador e misterioso. Se eu pensar que sou uma cabecinha de alfinete nesse universo, o simples facto de estar vivo, de ter uma vida para viver, ter sentimentos, ter felicidade, de ter temores, de ter medo, mas de ter esperança, de estar aqui a falar consigo neste momento, estar a saber que estamos a atingir milhares e milhares de concidadãos. Só isto é um milagre. Só isto é um milagre da vida, quer dizer. Portanto, quem sou eu para dizer não existe um ser criador? Portanto, eu não sou muito aquela teoria de... Acredito no evolucionismo das coisas e na evolução, mas acho que há a criação também. A criação antecede essa evolução. Não sou dos que acredita que o relógio existe, mas que não há por trás... Alguém que o tenha criado. E não é alguém, é muitos alguém. Muitos. Não é? Porque desde a correia da pele, isto mete animais, isto por acaso até é pele, vamos imaginar, não é infelizmente, mas que era o ouro, e o vidro, o maquinismo, a tinta que pinta os... Quer dizer, isto é uma imensidade tão grande, mas dizer assim, mas não existe Criador. Existe um Criador. O Deus deste relógio é uma história de milhares de anos, com milhares de homens e mulheres, e com o avanço das coisas. Agora é passar isto do relógio para o tudo. Para tudo. E aí eu tenho uma fé e uma força fantástica. Ajudou essa fé quando teve que superar todas essas... Não me ajudou no sentido que eu me agarro a uma coisa. Ajuda-me a dizer assim, não, isto tem de ter justificação e pode ter solução. E a solução está na mão de quem? Está na mão dos homens e das mulheres, a quem a humanidade, a quem Deus em si, esse Deus todo, permitiu que nessa evolução, que poderá ser de milhares de anos, chegasse a um ponto de apuramento em que conseguem abrir o meu corpo, tirar lá de dentro o que não faz falta, tentar exumar as partes que podem ser perigosas e tudo isso. E, portanto, eu tenho uma fé muito convicta nisto e de que não é por acaso que há umas décadas atrás
Nós durávamos, em média, 50 anos. E agora já vamos nos E agora 80 e estou convencido que quando eu bater a bota, passado 2 décadas ou 3, estás a viver até aos 120. 100 e tal anos, sim. Ora bem, e não sei o que é o futuro, não sei, não faço Então, ideia, quer mas dizer, acredito nisso. Pode acontecer que ainda nos voltemos a encontrar numa outra conversa com esta... Nunca se sabe. Nunca se sabe, e Deus queira que sim, que seja, Eu gostaria seja verdade. muito. Foi um enorme prazer para Eu mim, também. António, Muito obrigado, falar querido. consigo. Muito obrigado. Foi mesmo Beijinho um prazer para si. e uma honra. Muito obrigado, E muito obrigado. deixo-lhe a oportunidade de deixar uma última mensagem para todos os telespectadores que estão a ouvir-nos e Eu ver-nos não posso deixar Canadá. mensagens, até porque não tenho nem autoridade moral, nem nada para isso. Mas há uma coisa que eu quero dizer, que é, eu conheço bem muitas das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, nomeadamente o Canadá. E desde a África do Sul, passando pelos Estados Unidos, passando pelo Canadá, pelos mais recônditos lugares do Oriente, até à Europa, desde o Norte até à Central e à do Sul, eu tenho um grande orgulho nos portugueses que estão espalhados pelo mundo. E é isto que eu queria dizer. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Pelo alto valor e pela autoestima que nos dão e que faz com que os portugueses, no mundo onde quer que estejam, sejam respeitados pela sua seriedade, pela sua capacidade de trabalho, pela sua integração nas sociedades onde estão, sem perderem as raízes e continuando a ser portugueses. Por isso, muito obrigado, e é um grande orgulho sentir que os portugueses pelo mundo fazem desta pequenina nação uma grande nação e que é respeitada.